Mardoqueu Pinto. Doutor Mardoqueu, muito boa noite. Boa noite, reverendo Gino Inácio, e boa noite a todos os amigos ouvintes. Muito se fala sobre o processo da Igreja Universal, e há quem diga até que um lado já venceu, o outro lado perdeu, depois o outro lado diz que venceu, e estamos nessa luta, inclusive nessa mistura de informações, há inclusive indução, não é? E até mesmo de pessoas de autoridade um pouco distraídas, não é? Então acabar por cair nessa desinformação. O objetivo hoje deste programa é, além de nós falarmos um pouco sobre a intervenção de Deus sobre a vida dos homens, é falar um pouco também sobre este processo, o processo da Universal, que não é um processo para quem tem problema cardíaco, né, doutor? É um processo seríssimo. Bem, doutor, já assim, a título de introdução, o que esse acórdão, na verdade, vem trazer em torno da expectativa que nós temos, nós, enquanto membros da Igreja Universal do Reino de Deus? Bem, na verdade, enquanto membros da Igreja Universal do Reino de Deus, este acordo é uma confirmação dos atos que foram praticados, que na verdade, até a um certo ponto, é bom, a forma, porque os nossos irmãos do outro lado, posso assim dizer, intentaram uma providência cautelar não especificada, porque eles estavam cônscios, ou pelo menos certos, de que os atos praticados violaram a lei, ou o princípio da legalidade. Inconformados, lançaram mão ao princípio dispositivo e espoletaram então a providência cautelar para o Tribunal Supremo. Na expectativa do outro lado, eles acham que os atos primeiro foram praticados pelo INAR. O que não foi. O que não foi. O entendimento que temos é o Ministério Público, não é? Exatamente. Na concepção deles, os atos foram praticados pelo INAR. Segundo eles, o INAR aprovou a ata do dia 13 de 11 de 2021. E segundo eles, também, o INAR fez a restrição dos templos e das contas para a reforma. E aqui está uma interpretação errônea da lei. Por quê? Porque, na verdade, a figura do fiel depositário vem prevista no artigo 846. Já diz tudo. É fiel depositário. Um fiel depositário não tem competência nenhuma para praticar um tipo de ato como este administrativo. Ele está aí simplesmente para conservar o bem apreendido. Ou pelo menos os bens apreendidos. E foi exatamente isso que aconteceu. O INAR, sendo o Instituto Regulador das Atividades Religiosas, quando espoletou este processo, foi convidado no processo, passa aqui a redundância, para se tornar o fiel depositário dos bens todos apreendidos nos autos. Mas os atos subsequentes não foram praticados pelo INAR. Os atos subsequentes, quer seja a ata, a eleição do presbítero geral, foram praticados à luz dos estatutos da Igreja Universal do Reino de Deus, mas isto é uma compreensão básica. Bem, os irmãos, e aí é que está o grande problema, e eu costumo sempre a dizer, as nossas atitudes na verdade, configuram a réplica do nosso caráter. E criaram ali uma certa desinformação ao povo. Deviam, pelo menos, ter uma coerência lógica e dizer ao povo os meandros do processo. Repara, reverendo, que eles deram entrada a essa providência cautelar simplesmente reivindicando de dois atos administrativos na concepção deles, feitos pelo INAR. Okay. E então, claro, a juíza relatora do processo, claro, não vai sonegar a justiça a eles, queria saber de facto quais são os atos que eles impugnaram, e como é que foram impugnados, pediu para juntar nos autos, simplesmente responderam que não temos isto. Como a nossa lei diz sempre que quando alguém, pelo menos, é acusado de alguma forma, de algum processo ou de algum ato,
deve exercer o contraditório. Então foi notificado o diretor do INAR. E o diretor do INAR foi claro a dizer, não, eu não pratiquei nenhum ato. E nós simplesmente, é nossa competência, de acordo à lei, homologar a ata. Mas essa ata foi reconhecida no cartório. E depois, quando a Comissão de Reforma realmente fez o apelo à reconciliação aos irmãos desavindos, e esses irmãos simplesmente foi dado um período, não apareceram neste período, o conflito existente terminou. Tendo terminado o conflito existente entre as partes, então a Comissão de Reforma, no caso a Reforma, solicitou os bens apreendidos. E nós, INAR, não temos capacidade suficiente, primeiro, para guardar esses bens todos, para conservar esses bens todos. Bem, se a situação que criava litígio entre os irmãos já foi resolvida, nada nos impossibilita de entregarmos os bens. Foi ali, então, que a PGR, na sua imensa sabedoria, fez a restituição dos templos. Ou seja, quem fez a restituição, primeiro, nunca foi jamais o INAR, mas sim a PGR. E nós temos os termos de entrega. Doutor, o que nos deixa preocupado, e por isso estamos aqui hoje para termos essa conversa, é a inquietação das centenas de pessoas, para não falar das milhares, de pessoas que fazem parte da nossa igreja, a Igreja Universal do Reino de Deus, que desejam ver esse conflito assim, terminado, esse problema resolvido. Esse acordo no Tribunal Supremo, na ótica do doutor, traz uma mínima esperança? É a luz no fundo do túnel? Pode ser a chave para a resolução de todos os conflitos? Na perspectiva do doutor, esse acórdão, qual é a vantagem que realmente traz para nós? Porque há um princípio que diz, dura lex, sed lex. Ou seja, a lei é dura, mas é para ser cumprida. A partir do momento que existe uma homologação da parte do INAR, a dizer praticamente que hoje o interlocutor entre o Estado e a Igreja é pelo menos a Comissão de Reforma ou a atual direção da Igreja Universal do Reino de Deus, nenhuma outra pessoa deve ser apresentada, pouco menos abraçada e nem sequer apoiada as suas atividades. Porque senão, nós estamos, até enquanto Estado, estamos a passar uma imagem negativa. Eu até penso que é desorganização, desalinhamento. Eu tenho um entendimento contrário. Eu acho que é propositado. Okay. Porque em Angola, pelo menos nós hoje, temos informações de todos os quadrantes. E a mesma informação que nós estamos a passar aqui hoje, grande parte das instituições dos Estados têm conhecimento. Mas a aplicabilidade da lei é ali onde colocam dualidade de critérios. E é ali que está o grande problema. Repare, se a direção atual da Igreja Universal tem um documento homologado pelo INAR que faz fé de que o presbítero geral é o bispo Valente, não pode ser apresentado uma outra pessoa na qualidade de bispo. Em condição normal, já está a cometer o crime de usurpação de qualidades. Ele nem sequer é o representante legal, como eu, que represento um certo órgão, vou chegar ao público e dizer, este é o líder. Alguma coisa está mal. Mas o que me salta ainda à vista é a inércia que acontece muitas das vezes na nossa justiça. Invadir os templos, abrir os templos à revelia, era suscetível de um processo crime. E as denúncias todos os dias estão nas redes sociais. De forma clara. De forma clara. Existe aí desobediência qualificada. E quando muitas das vezes são notificados, as forças de segurança chegam no local e simplesmente dizem, não podemos fazer nada por orientações superiores. O mais agravante, inclusive, nós vimos ali, pelo menos na igreja do Quilamba, invadiram os celos.
retiraram os selos da PGR. E nós convidamos a polícia, portanto, a chegar lá e colocar os cadeados. A polícia foi. E os camaradas retiraram os cadeados e as correntes e foram deitar na porta do novo templo. Olha só qual é a mentalidade que hoje estão a levar para os próprios membros. E a polícia ainda queria entrar e simplesmente eles não permitiram que a polícia entrasse. E diante daquela situação, houve uma certa inércia por parte da própria polícia.